Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículos 17 e de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, chegamos no 6º domingo do tempo comum. Entendam, minha gente, tempo comum não quer dizer tempo sem importância, não. Eu digo isso porque nesse mundo em que todos são especiais, no mundo em que se privilegia ojeriza, um nojo à vida cotidiana, ao amor provado no dia a dia, é muito importante que sempre se diga que somente no tempo comum, vivenciando o tempo comum, experienciando a palavra de Deus no tempo comum, se pode conhecer realmente a Jesus Cristo. Porque você escuta esse podcast para conhecer a Jesus Cristo. Então, ame o tempo comum. Viva o tempo comum. É isso mesmo. O cristão que só vai à igreja, que só se debruça sobre o Evangelho nas solenidades e festas, não conhece a Jesus Cristo. Não conhece. Conhece uma parte importante, sim, mas não conhece a Jesus Cristo. Ou seja, não conhece a pessoa de Jesus Cristo. Isso não é presunção de que nós conhecemos Jesus Cristo por inteiro. Nós não o conhecemos. Ele é Deus, ele é mistério também. Mas é claro que a gente pode aprofundar mais e mais, e o tempo comum nos ajuda a isso. Somente no tempo comum, somente experienciando toda a liturgia da igreja, todo o evangelho, a gente vai conhecendo Jesus. Como ele age, como ele pensa, como ele caminha, como são os seus pensamentos. Eu não posso dizer que conheço alguém que eu só convivo 2 ou 3 vezes no ano. Eu não posso. Eu não posso dizer que conheço alguém se eu não convivo com ela, se eu não me esforço, se eu não me empenho para estar com ela, para conhecê-la mais e mais. Portanto, o tempo comum é o tempo em que mergulhamos na pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, mas vamos lá para o Evangelho. Como nós estamos no ano C, nós estamos lendo, ouvindo o Evangelho de São Lucas. Lembrem que a igreja divide a liturgia em 3 anos, ano A, ano B e ano C. No ano A nós ouvimos Mateus, no ano B Marcos e no ano C Lucas. O Evangelho de hoje ele foi retirado do capítulo 6, a partir do versículo 17. É meio abrupto o início do Evangelho de hoje, não sei se vocês perceberam. São Lucas já diz que ele desceu a montanha. Se a gente não tiver a preocupação de olhar os versículos anteriores, a gente fica um pouco perdido por causa dessa forma abrupta que inicia o Evangelho. Para isso, eu quero contextualizar, e eu trago para vocês o versículo 12, no qual Lucas diz que Jesus havia se retirado. Lucas diz que ele passou a noite toda orando a Deus e que ao amanhecer chamou os discípulos. Aí sim, eles desceram
e pararam no lugar plano. É bonito a gente perceber que nosso Senhor é o homem por excelência da oração. Tudo que Jesus faz é em oração, na oração e pela oração. Se percebermos, Lucas sempre faz questão de dizer que todos os importantes ensinamentos, ações, atos de Jesus são precedidos pela oração. Podem olhar no Evangelho e nós veremos durante este ano. Hoje essa oração está lá no versículo 12, um pouco antes do início do Evangelho que foi reservado para a liturgia do sexto domingo. Como sempre, a oração verdadeira gera um fruto maravilhoso. E no Evangelho de hoje não foi diferente. Jesus, o homem por excelência da oração, Jesus diz que após ele rezar, ele escolheu seus discípulos. Lá no alto, diante de Deus, pois assim sempre ele age diante de Deus, ele escolhe, ele elege os seus discípulos. Lá no alto, porque a montanha é o lugar do encontro com Deus. Mas atenção, esse encontro com o Senhor nos joga para o encontro com os irmãos. Jesus não concebe uma religião, um seguimento a Deus, ao seu Pai, sem que eu passe pelo amor pelos irmãos. E por isso eles descem a montanha, eles vão a um lugar plano. Meus irmãos, nós somos chamados a não ficar na montanha, a sempre ir à montanha, sim, mas a não nos mantermos inertes, estagnados na montanha, no bem bom, não. O Senhor nos chama a fazer o movimento do Evangelho de hoje, descer a montanha e ir ao encontro daqueles que precisam conhecer a Jesus Cristo. No início desta meditação, é preciso que entendamos isso. Nós somos chamados a descer a planície. Tanto é que esse evangelho é conhecido como o Sermão da Planície. E por quê? Porque ele estava na montanha rezando num colóquio com o Pai e agora desce a montanha para a planície, para o lugar onde ele pode encontrar aqueles que precisam da sua palavra. Pois bem, ele desce a montanha e ali encontra uma multidão de pessoas. A gente do norte e do sul. Não é? O Evangelho diz de Tiro e de Sidônia, para dizer que havia gente de toda parte. Com aquela gente toda, Jesus começou a fazer o sermão da planície. Ele traz aqui, minha gente, 4 bem-aventuranças e 4 advertências. Interessante a gente comparar com essa narrativa do Evangelho de hoje com a mesma narrativa, mas só que no Evangelho de Mateus. Primeiro, ao contrário de Lucas, Mateus narra esse sermão na montanha. Ele nem desce da montanha, lá na montanha mesmo ele faz o sermão. Mas isso porque dizem os biblistas que Mateus tem a necessidade de identificar Jesus a Moisés. Lucas não. Lucas diz que Jesus desce a montanha, desce para a planície, para um lugar plano. Uma segunda diferença é percebermos como eles colocam, por exemplo, a primeira bem-aventurança. Em Mateus disse: bem-aventurados os pobres em espírito. Em Lucas, Jesus diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É bonito, porque a gente percebe que Mateus, primeiro, ele fala na terceira pessoa, de um modo quase indefinido. Bem-aventurados os pobres. Lucas não. Lucas é muito mais direto, é cortante. Lucas diz que Jesus usou a segunda pessoa do plural. Ele olhou nos olhos de seus interlocutores e disse: bem-aventurados vós, vocês. Bem-aventurados vocês. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Bem-aventurados vós que agora chorais. É bonito porque Lucas acrescenta em 2 ocasiões o advérbio agora. Há uma concretude muito grande nesse evangelho, minha gente. Ele utiliza esse advérbio para apresentar o significado imediato daquilo que quer dizer. Ou seja, Jesus está dizendo no evangelho de hoje que vive o reino de Deus, experimenta o reino de Deus aqui e agora, no hoje de nossas vidas, aqueles que são pobres, aqueles que chorais, aqueles que tendes fome,
aqueles que são perseguidos por minha causa, ou seja, aqueles que se fazem dependentes de Deus, aqueles que não estão marcados pela autossuficiência, aqueles que não estão inchados por muito saber, aqueles que abandonaram a centralidade de suas próprias vidas. Primeiro, ele olha nos olhos e fala diretamente aos seus interlocutores. Como se não bastasse, ele diz agora. Agora. Percebam, meus irmãos que me escutam, é um grande escândalo esse evangelho para a teologia da época. Porque os hebreus, eles não concebiam qualquer ideia que entendesse o pobre como um bem-aventurado. Os que choram como bem-aventurado. Não. Para eles, bem-aventurado é aquele que tem a recompensa de Deus já aqui. E aí a gente pode até lembrar que para o judeu, bem-aventurado é alguém que tem uma dessas três características. Ou que viveu muito, que no caso é a longevidade, ou que tem muitos bens, a prosperidade, ou que tem muitos filhos, a fecundidade. Jesus inaugura, então, um conceito muito mais profundo de bem-aventurança, de felicidade. Jesus diz, minha lógica é outra. Felizes os pobres, felizes os que têm fome, felizes os que choram, felizes os que são odiados. Meu Deus, que coisa. Nada pode ser mais contraditório com a lógica do mundo, com a lógica de 2025, do século 21. Aqui, meus irmãos, é importante lembrar que a pobreza em si não é um bem, não. Mas são bem-aventurados os pobres porque o pobre, na sua miséria, toca o que a vida humana é realmente. Precária, débil, incerta, dependente de Deus. Toca essa realidade concreta da nossa vida. Não é somente a miséria econômica, não. É qualquer pobreza. É a pobreza social, a pobreza da saúde, a pobreza moral, a pobreza psicológica. Esse pobre que na sua insuficiência lança-se em Deus, joga-se nele. Entendam, Jesus não está dizendo que a pobreza em si é a bem-aventurança, não. Ou seja, até porque se ele dissesse isso, ele estava dizendo que se eles deixassem de ser pobres, eles deixariam de ser felizes. A garantia da felicidade não está na condição da pobreza em si, de jeito nenhum. Mas o fato de que em Jesus, é isso que ele quer dizer, em Jesus, nele próprio, as promessas do Pai se realizam. Então vejam, quando Jesus proclama o pobre como bem-aventurado, ele não faz isso, minha gente, abençoando a sua condição de indigência, de desespero, não. Mas Jesus anuncia que ainda que não tenham o consolo deste mundo, o consolo das riquezas deste mundo, eles não estão abandonados, eles não estão sozinhos. Pois bem, mas por outro lado, Jesus adverte, ai de vós que vivem no engano do egoísmo, que não se abrem à lógica do amor, ai de vós que levam uma vida cômoda e acomodada, que por um nada na hora de decidir não deixam nada, não se deixam por Cristo. Ai de vós, não porque serão castigados, mas ai de vós porque tudo quanto ganhastes fora de Cristo é efêmero, é ilusório, é passageiro, é quimera. Ai de vós, que melhor traduzido seria choro por vós, tenho pena de vós, porque você não experimenta o reino de Deus. Hoje vemos tanto uma falsa teologia que tem um assento em tantos lares, em tantas famílias, a chamada teologia da prosperidade, que antigamente era conhecida como teologia da retribuição. Que tristeza. Certamente Jesus também diria a esses, ai de vós, choro por vós, tenho pena de vós, perderam o reino. E por que ai de vós? Porque a gente é tolo, minha gente. Porque a gente se embebeda com essas coisas e coloca nessas coisas a finalidade da vida, a nossa esperança.
a nossa certeza, a nossa realização. Ah, agora sou rico. Ah, agora sou famoso. Ah, não, agora eu tenho saúde. Agora minha saúde é de ferro. Ah, agora eu tenho um diploma de doutorado. Ah, agora comprei o bem dos meus sonhos. Ah, agora eu me casei com a mulher, com o homem, né, dos meus sonhos, com uma pessoa estável financeiramente. Ai de vós, choro por vós, perdestes o reino. Enchestes o coração disso tudo, desse monte de lixo, e Deus não tem como reinar. Porque transformastes essas coisas boas em deuses, porque tiraste Deus do centro. Meus irmãos, que neste sexto domingo do tempo comum pensemos bem se estamos fartos da segurança, da certeza, da saciedade do mundo. Se em nós falta aquela pobreza do Evangelho, se em nós está ausente aquela autossuficiência de achar que tudo se resolve pelo poder do dinheiro, que tudo se resolve pelo poder do prestígio, do network, né? Essa palavra que está tão em voga neste mundo, que tudo se resolve pelo poder da minha influência, do meu plano de saúde, da minha conta bancária. Se existir em nós essa postura, Jesus nos dirá: ai de vós, tenho pena de vós. Que Deus nos dê um coração pobre, meus irmãos. Um coração pobre, como de tantos personagens da Sagrada Escritura, que olham a Deus de baixo para cima, que reconhecem a sua pequenez, a sua insuficiência. Que em nós esteja presente aquela palavra de Agostinho de Hipona, o grande Santo Agostinho. Somos mendigos de Deus. Essa palavra que o Papa Francisco tanto gosta. Somos mendigos de Deus. Estamos no ano da esperança, no ano jubilar da esperança. Somente mendigos podemos ser homens e mulheres da esperança. Depositemos, portanto, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa de felicidade, de bem-aventurança naquele que pode alcançá-la, ou melhor, superá-la. Só Ele pode dar um sentido para a vida já agora. Só Ele verdadeiramente nos enriquece, nos sacia e nos dá alegria. Amém. Meus irmãos queridos, mais uma vez uma grande alegria estar aqui. Comunico aos membros do projeto, nosso retiro de membros ficará agendado para os dias 21, 22 e 23 de março. O grande retiro para todos os membros do projeto. A você uma ótima semana, que mais uma vez renovemos o nosso pedido de que o Senhor nos dê um coração pobre. Um bom domingo para você e sua família, um grande abraço. E até a próxima semana, se Deus quiser.